A Lafia hoje tem muita informação pra gente falar do nosso Corinthians e o Chico Garcia traz informação quente do mercado da bola, novo reforço do timão e tem a escalação pro time de hoje. O sistema tático e a escalação podem ter novidades. O Gileri está pelo anúncio. Restam apenas aí os exames médicos serem divulgados e o anúncio deve acontecer a qualquer momento. E o Augusto Melo, falou sobre Depay e as cobranças contra o jogador. O presidente também revela detalhes sobre Palácios e coloca a culpa da contratação no antigo dirigente Rubão. E para fechar, os valores que ele espera caso decida negociar Yuri Alberto. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Bom, só para confirmar que o Angileri realizou exames médicos, já está em São Paulo, já está tudo certo, resta apenas a divulgação desses exames para que o clube assine o contrato e faça a divulgação, né, gente? É um anúncio que falta. O presidente Augusto Melo, inclusive, concedeu entrevista para o Benjamin Bach e confirmou também essa situação, tá tudo certo. Resta saber, né, a questão do timing aí. Mas durante o dia, provavelmente, ele vai ser anunciado, o Fabrício Angileri, como o novo lateral esquerdo, aprovado, autorizado, avalizado pela comissão técnica de Ramon e Emiliano Dias, ex-River Plate, só que ele não joga há 9 meses. Então, assim, também a gente precisa entender, por isso a cautela aí com os exames médicos, né? Se ele vai estar bem fisicamente, quanto tempo ele vai demorar para entrar em forma. O Corinthians tem outros laterais que provavelmente a comissão entendeu que não são o suficiente, a gente sabe que não são. O Palácios a gente não sabe se é. O Hugo e o Matheus Bidu a gente entende que não são, realmente. Então o Angileri resolve o problema, teoricamente, bem teoricamente, né? Porque a gente não sabe o quanto ele vai jogar, quando ele vai jogar, como ele vai jogar, não sabemos nada. Teoricamente, sim. É um bom jogador que estava na Europa, não jogando há algum tempo, é verdade, mas fez carreira no River Plate, foi muito bem no River, também começou lá no Godoy Cruz, enfim, é um ótimo jogador, é da posição. E é mais equilibrado, digamos assim, né? Tem compromisso tático, defensivo e ao mesmo tempo chega bem à frente. Enquanto que Hugo e Matheus Bidu são bem desequilibrados, né? O Hugo ele até compõe um pouco mais defensivamente, mas do meio campo para frente esquece o Hugo, né? E o Matheus Bidu é o contrário. O Bidu pode jogar até de ponta, até de atacante, mas deixa alguns buracos e defensivamente comete alguns erros medonhos. E o Palácios a gente não sabe exatamente o que pensar. Então é mais ou menos nesse sentido. O anúncio deve acontecer a qualquer momento. Até pode já ter ocorrido quando você está assistindo esse vídeo e essa é a minha fala aqui. Beleza? Vamos falar desse jogo da noite que Tá um dilema aí, porque existem alguns modelos de escalação que já dá pra gente identificar como algo, como uma dúvida, como um mistériozinho, digamos assim, para essa partida. Vejam só, né? Um mistério, suspense contra a UCV, mas faz parte, né? É mais pelo que o Corinthians pode oferecer do que propriamente sobre o adversário. Enfim, o fato é que Ranieri tá machucado, né? Vai ficar um tempo ausente aí, cerca de um mês e pouquinho. O Breno Bidon tá de volta, tem uma tendência, inclusive, que ele seja titular a partir desse jogo. E o José Martínez, que estava jogando muito bem ali pela direita, vai ter que fazer a primeira função no meio-campo. Não tem outro jogador. Vai improvisar ali. Improvisar não, né? Mas vai usar o Alex Santana por ali, vai usar o Breno Bidon por ali, vai usar o Rian por ali. Até possível. Mas o Martínez já fez essa função. Chegou no Corinthians ano passado fazendo essa função. E aí você não mexe no Carrilho, por exemplo. No André Carrilho, que segue sendo o cara pela direita. Deixa eu pegar minha lousinha aqui. Minha mesa tática, na verdade, né? Eu até tinha mudado aqui a escalação, porque eu tinha colocado aqui no último vídeo com 3 atacantes, né? Mas vamos inverter aqui de novo. Vamos fazer o losango com o Garro na ponta do losango aqui. O Martínez abrindo o meio campo, tá? Martínez abrindo o meio campo. Carrilho, Bidon como titular, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Esse deve ser o time. O Bidu treinou entre os titulares, até exatamente por essa fragilidade do adversário, a necessidade de um lateral mais ofensivo, né, do que propriamente um cara que fique se defendendo aqui, não faz muito sentido. André Ramalho e Choca, Hugo Souza e Mateuzinho. Esse deve ser o time do Corinthians. Agora, o meu timão publicou que entre os titulares, numa formação que a gente não sabe se ela vai ser alternativa, ou seja, para um segundo momento, para um segundo tempo, ou se daqui a pouco, de última hora, o Ramon faz essa troca, eles tiraram o
provavelmente o Bidon, tá? Eles colocaram até em suspeição ou o Martinez ou o Bidon. Eu acho que sai o Bidon. E aí você abre o Romero com o Memphis e o Yuri. Você faz 3 atacantes. A linha aqui, né? Deixa eu inverter. O Carrilho e o Martinez com o Garro, que era mais ou menos o time que eu tinha colocado aqui, né? O meu timão disse que o Romero treinou entre os titulares. Pode ser para uma alternativa de jogo, como pode ser verdadeiramente para começar a partida. Mas a tendência, exatamente pelo que funcionou, é o modelo tático do Losango, que é o Martinez aqui ocupando a função do Ranieri, o Carrilho aqui pelo lado direito, o Bidon pelo lado esquerdo, e o Bidon joga muita bola, tem que ser titular, na minha opinião. Garro aqui com 2 atacantes. Ah, mas Chico, 3 atacantes não deixa o time mais ofensivo? Depende. Porque você também abre um pouquinho mais esse setor aqui, que é o setor vital do jogo, né? É o setor de construção e ao mesmo tempo de marcação do adversário, de impedir muitas vezes que o adversário construa por aqui para não chegar nesse setor aqui, né? O Guarani muitas vezes teve espaço aqui, tinha um buraco que o Guarani aproveitava. Então, eu sei que vocês... Na verdade, eu não sei, né? Eu ia viajar agora, ia falar. Eu sei que vocês não gostam de tática. Não, talvez vocês até gostem, né? Eu que não falo muito de tática aqui, mas de vez em quando é mais para elucidar sobre essas mudanças, novidades que o Ramon Dias está tentando fazer. Tem um fato também, né? Poxa, mas por que não o Thales Magno e sim o Romero? Para deixar o Thales para segundo tempo, né? Me parece claro, né, que você usa uma estratégia para ter uma arma para mudar jogo. E não tem arma melhor nesse momento do que o Thales Magno para mudar um jogo, né? Ele tem 10 partidas disputadas no ano e 5 gols. E 2 assistências. Ou seja, ele tem um gol a cada 2 jogos. É uma média interessantíssima para quem nem sempre foi titular. E ainda 2 assistências. O Romero tem 3 gols, se eu não me engano. E 1 assistência. Ou seja... Eles estão também contribuindo, fazendo a diferença. Mas o Romero, ele te dá uma condição até de recomposição, né? Na medida em que você não sabe muito bem como vai se desenrolar o primeiro tempo, você tem só 3 jogadores no meio campo, você precisa de atacantes que voltem para marcar. Não é muito o caso do Memphis e do Yuri, né? Então o Romero vai ter esse compromisso. Por isso que talvez começar com o Martinez no meio, mesmo que seja, e talvez até questionável pelo aspecto conceitual, né? Caramba, você vai enfrentar um time semi-amador da Venezuela com 3 volantes. Não são 3 volantes, né, gente? O Carrilho sempre foi um atacante na vida dele. É que ele tá jogando por dentro e ele é muito técnico e não quer dizer... se o time do Corinthians tiver a bola no pé, tiver a bola para construir... Não é um time defensivo, por mais que sejam 3 meio-campistas ali ou 4 meio-campistas. Eu acho que dá uma sustentação bacana e ao mesmo tempo você tem qualidade de jogo. E um time que se conhece, que jogou dessa maneira todo o ano passado, boa parte do ano passado, né? E que segue jogando assim. E, eventualmente ele alterou. Eu sei que o adversário é frágil e que a tua tendência natural é empurrar atacantes, empilhar atacantes lá para dizer assim, vamos para dentro deles. Mas também é verdade que em algum momento eles assustaram, muito por conta da displicência do Corinthians, mas eles assustaram no primeiro jogo. E se eles tiverem a bola em determinado momento, você precisa ter cobertura. Porque o Corinthians, ao atacar, se expõe. Vai jogar em casa, precisa encurralar o adversário, mas eu não vejo que esse sistema com 4 meio-campistas ele seja defensivo. Porque você tem o Bidon que chega bem à frente, o Carrilho também, o Martinez, então ataca que nem um louco, ele é o primeiro volante. E o Garro, o Memphis e o Yuri, que tem uma liberdade maravilhosa ali do meio para frente, ali naquele último terço para poder construir as jogadas. Então eu acho que o ideal é a manutenção, ainda mais pela volta do Bidon. Mas preciso registrar aqui que o meu timão trouxe a informação de que o Romero treinou entre os titulares. Se vai ser definitivo desde o começo, não sabemos. Pode ser que seja uma formação para o decorrer da partida. E aí no segundo tempo ele tem o Romero, ele tem Thales Magno, ele tem outras possibilidades. E aí? O que vocês acham que vai acontecer? Eu não espero menos do que uma goleada, e mais do que uma goleada. Daqui a pouco pode ser até um 2-0, mas com uma atuação convincente. Uma atuação sem sustos, a ponto de confirmar essa classificação para a próxima semana e aí enfrentar um time equatoriano, ou o Barcelona de Guayaquil, ou o Nacional. E aí no final de semana, domingo, tem o Mirassol ainda pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Timão vem com esse time para hoje. E o que achou da escalação? Alguma surpresa?
E agora bora falar de Memphis Depay. O presidente Augusto Melo quebrou o silêncio sobre as cobranças que o jogador vem recebendo. Presidente, é uma perguntinha assim que eu queria fazer sobre o Memphis. Sobre o Memphis. Ele anda indo muitas festas, né? Você já chegou a chamar atenção? Porque, assim, não adianta, se não jogou bem na Venezuela, que a gente sabe. Não tá com o porte físico bonitinho, total, para jogador. Como é que fica isso aí dele estar em toda hora em festa? Não, todos os jogadores sabem o que querem, tá todos conscientes, sabem das suas obrigações. Foi venenoso. E hoje, é o que a gente fala, mesmo todos os jogadores estão participando de tudo, a gente não proíbe ninguém de nada, mesmo porque eles são um ativo do clube, eles precisam estar em evidência e tem seus patrocinadores que eles são obrigados a cumprir algumas metas. Mas, independente de qualquer coisa, no outro dia sempre ele está lá cedo treinando, está fazendo o trabalho. E não foi só ele, às vezes a equipe toda não estava mal, mas você vê o número de assistência, enfim, todos eles estão bem focados. Isso faz parte, é claro que se começa a extrapolar, a gente sempre vai ter uma cobrança, mas por enquanto ainda está dentro do... O Augusto, o Corinthians contratou aquele Fabrício, Angileri ou Anguileri que fala? Está fazendo esse exame médico, está caminhando bem, a gente está na dependência disso. Está contratado? Está bem adiantado. Fala no ar, vai. Não, está bem adiantado. Vai ser lá. Só depende se do passar exame. no exame médico, é jogador do Corinthians? Sim, com certeza. É que eu estava no Rio ontem, cheguei hoje, vim direto aqui para fazer com você. Então ele está fazendo exame médico. Se for, passar, sim, é lateral do Não, Corinthians. se ele já está aqui fazer exame médico, se aprovado, já assina. Esse Fabrício é contratado ou é empréstimo? Empréstimo. Um ano? Um ano. Com opção de compra? Opção de compra. Já com valor estipulado? Sim. De quanto? Não tem essa informação ainda. A gente está esperando o término de toda... Por onde anda Diego Palacios? Treinando normalmente, tá voltando à forma física, até voltou um mês antes. Essa é a nossa surpresa também, que era para ele voltar agora no começo de março. Ele voltou no começo de fevereiro, já bem, então ele está agora fazendo um fortalecimento. Eu acho que mais cedo ou mais tarde ele já tá no elenco. Mas teve um belo jogador, uma bela Mas teve pessoa. um erro, né, com ele, né? Eu não posso falar se teve erro, porque assim, quem contratou na época foi o Rubão, o médico que fez os exames foi o Rubão que trouxe para o Corinthians, que eu mandei embora. Pedro Novi. Mandei todos eles embora. E aí... Não teve ressonância magnética. Então, eu não participei disso, foi tudo ele que fez na época. Estou falando. Sim. Eu falo. Pode rir, Daina. Então, eu falo porque é verdade. Tudo isso foi lambança que esse diretor fez e eu mandei ele embora. É incompetente. Não fez, quer eu conto, não teve exame de ressonância magnética. O jogador foi operado. Uma semana, 10 dias depois, colocaram ele numa esteira. Ele se estourou. Ninguém entendeu por que colocaram um cara que operou numa esteira. Ligaram pro Joaquim Grava depois para operar ele. Ou eu tô falando mentira? Você está sabendo mais que eu. Essa eu tô sabendo. E eu sabia que foi o Rubão que contratou. Não teve exame de ressonância magnética, não. Não, teve outros casos também que ele contratou e quando chegou, fui falar com esse médico. Eu avisei que não podia fazer contrato agora, que era para esperar quando eu vou cobrar e depois desmente. Aí mandei todo mundo embora, cara, entendeu? Mandei todo mundo embora. Hoje, graças a Deus, tá todo mundo bem, recuperado e jogando bem. E aí, fiel, o que vocês acharam disso? A culpa realmente foi do ex-dirigente ou a diretoria também teve sua responsabilidade? Comenta aí. E agora vamos falar do assunto envolvendo o Yuri Alberto, porque o Augusto Melo revelou os valores que espera para negociar o Yuri Alberto. Então, você vai se surpreender, bora acompanhar. Fala, corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians, vou destrinchar essa matéria aí com vocês, envolvendo aí o Augusto Melo ainda também falando, continuando nessa levada do Augusto, da entrevista que ele deu lá no Benja, depois vai acompanhar lá, vou deixar aí o link na descrição para vocês, da entrevista completa do presidente Augusto Melo, e ele falou um pouquinho do Yuri Alberto também, e dos valores do qual ele entende que seriam os viáveis para poder liberar o jogador, talvez na janela do meio do ano, ou no final do ano a gente vai destrinchar essa matéria e entender o que o presidente falou. Antes de continuar, galera, pedir um favorzão para vocês que estão sempre aqui comigo me ajudando no canal aí que já vai completar 2 anos já, são 79 mil inscritos aqui comigo, muita gente que sempre acompanha, que sempre deixa
comentário, vou até citar o nome aqui de alguns, desculpem, não quero ser leviano nessa situação, mas tem muita gente que acompanha o canal, então com certeza vai ficar faltando muita gente. Eu vou citar só alguns nomes aqui, só para dar como exemplo. Tem o Ivo Clemente, o Falcão Dourado, o Leonardo Vieira, a Magali Vargas, a gente tem o Erivelto Araújo também, todos que estão aqui sempre deixando o Clebson Félix, o Dário Alves, a Dirce Prado, sempre deixando aí seus comentários aqui nos nossos vídeos. Agradecer de montão vocês que estão sempre aqui comigo. Hoje tem pós-jogo no canal, galera, e eu acabei tendo que ficar um tempo meio que parado com o canal. Eu tinha que resolver alguns problemas pessoais e também estava fazendo aqui algumas melhorias aqui na questão do canal, de imagem, de áudio, da entrega de conteúdo, trazendo novidades aqui para vocês no canal, sempre tentando inovar em muita coisa. Agora também já tem aí até o clube de membros do canal, com vídeos e shorts exclusivos para quem fizer parte do clube de membros. É um valor bem baixinho lá, o menor valor que tinha, que era R$1,99, e eu faço aí de final de semana alguns vídeos exclusivos só para colocar para os membros do canal. E, bom, eu acabei ficando um tempo meio parado, e o YouTube é cruel nessa questão, quando você dá uma parada de produção de conteúdo. E aí eu preciso muito da ajuda de vocês, porque os meus números têm caído demais ultimamente, a gente tem tido poucas visualizações, porque o YouTube tem entregado pouco, faz parte do jogo, é assim que funciona. E eu peço para vocês que não esqueçam de deixar o like sempre que possível, comentem aí nos vídeos, deixem os seus comentários, que isso ajuda o YouTube a engajar o vídeo, a entregar para mais corintianos. Hoje tem o pós-jogo, nosso pós-jogo que sempre foi muito movimentado, média aí de 50, 60, 70 mil visualizações por pós-jogo. Então peço a ajuda de vocês, hoje mesmo vai ter de jogo importante do Corinthians, que aí não precisa nem falar, a fiel torcida esgotou os ingressos da arena, então espero que o time faça valer isso daí. O Memphis, né, que o técnico, o da Holanda, o Koeman tá lá também para assistir ele, então eu espero que todo mundo desempenhe um bom futebol nesse sentido do jogo de hoje, e vou trazer aqui com certeza um belo pós-jogo para vocês, pra gente falar de Corinthians, trazer as reações dos principais comentaristas sobre o jogo do Corinthians de hoje. Então me ajuda aí, compartilha se puder compartilhar, deixa o like, se aparecer o hypar aí para vocês, se puder também clicar, também me ajuda. Quem puder fazer parte aí do clube de membros do canal também me ajuda. Vocês sabem que eu tenho também outros canais que eu faço divulgação de conteúdo de Corinthians, depois vou deixar aí para vocês também. Tento sempre dar uma variada de conteúdos diferentes de um canal para o outro, pra gente trazer aí bastante coisa e informação legal. Quem tá aqui sempre comigo sabe como que funciona e o trabalho que a gente vem fazendo aqui. Trouxemos muitas informações aqui, né, sobre o Corinthians na temporada passada, principalmente, que teve muito reforço, e a gente sempre chegou aí na largada para poder trazer a informação para vocês. Então, dá essa força aí pro canal, que eu agradeço muito. E agora, depois dessa enrolação toda prévia, pedindo a ajuda de vocês, que faz parte do jogo aqui também, vamos falar dessa matéria, né? Yuri Alberto, Corinthians, presidente, entrevista do presidente lá pro Benja, né? Boa entrevista, ainda não consegui assistir inteira, 3 horas de entrevista, e o presidente deu também entrevista pro Alambrado. Tem a entrevista do Hugo também, que eu tô querendo assistir, ainda não consegui, tem muita entrevista que teve no dia de ontem, eu não tava aqui o dia todo para poder acompanhar, acabei ficando um pouquinho para trás nesses assuntos, e agora eu tô tentando resolver essa situação, assistindo essas entrevistas todas para poder ir pegando os detalhes de tudo que foi falado, né? Os pontos interessantes para trazer, e um dos pontos interessantes é o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto quase deixou o Corinthians no fim do ano passado, né? Matéria aqui da Central do Timão. Vamos destrinchar ela aqui para ver o que o presidente falou a respeito do jogador. E agora, mais garantiu essa permanência sua em 2025. O presidente Augusto Melo revelou em entrevista ao Benjamin muito o valor que faria negociar o centroavante, que é acima das sondagens já recebidas. Aí abre aspas para o presidente Augusto Melo. Se eu não me engano, a multa é de 500 milhões. Se vier os 500 milhões, a gente vende. O presidente também comentou a possibilidade de vender por 30 milhões de euros. Não vendo, a não ser que sejam 30 milhões limpos para o Corinthians,
porque o clube tem apenas 50% do Yuri Alberto, enfatizou o presidente corintiano. Que é aquilo, né, galera? O Yuri Alberto veio naquela transação maluca com o Zenit. A gente falou bastante daquela negociação na época, né? Fiz bastante vídeo aqui no canal envolvendo esse assunto, porque, pelo amor de Deus, o Zenit, é o que eu falei, logo quando o Augusto assumiu, eu falei, tinha que ir lá no Zenit, lá que se ele quisesse uma aula de como fazer negociação, era para ele sentar com os dirigentes lá do Zenit, porque os caras, pelo amor de Deus, eles deram um baile assim no Duílio, assim, impressionante. Levaram uma pancada de jogador do Corinthians, jogadores de base, bons jogadores, como o próprio Robert Renan, nessa negociação envolvendo o Yuri Alberto. Ficaram com 50% do Yuri Alberto, levaram uma boa de uma grana também envolvendo esse jogador, caso ele seja vendido, né? Porque eles estão com metade dos valores do jogador a receber. Então o Corinthians tem que realmente, para negociar, ter um valor alto, né, em cima do jogador. Não dá para negociar ele num valor baixo, porque se a gente fala, vamos supor aí, né, 20 milhões, 25 milhões de euros, que é o que costuma se falar de um jogador aí do naipe do Yuri Alberto, você divide isso daí em 2, o Corinthians vai ficar com um valor assim, ridículo, né? E é o jogador se fez, dá para falar que já se fez. Se ele tiver aí realmente negociações que venham do futebol de fora, isso é em prol do que aconteceu com ele dentro do Corinthians. Então o Corinthians tem participação efetiva na carreira do jogador, tanto nos bons quanto nos maus momentos, diga-se de passagem, mas enfim, o jogador já teve essas sondagens, né, valores de 25 milhões de euros, mas o presidente diz que a intenção é segurar o jogador e não liberaria o jogador, a não ser que fosse um valor realmente muito alto. 30 milhões de euros limpos para o Corinthians, a gente está falando aí que seria uma negociação de 60 milhões de euros. Enfim, é preço que a Europa vende, né? É isso aí, foi o que o presidente deixou claro falando da situação do Yuri Alberto. Então, galera, é isso. Para falar dessa situação envolvendo o Yuri e todas essas outras que tiveram no vídeo aí, bastante informação interessante, deixe os comentários de vocês sobre essas informações, vou fazer a finalização do vídeo aí, mas antes de fazer essa finalização, lembrar para vocês de novo, tem pós-jogo no canal hoje, dá aquela força. Até mais tarde, valeu e vai Corinthians! Então é isso, fiel, novo reforço chegando, o time está pronto para hoje. Depay, Palácios e Yuri Alberto em pauta. Deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha dessas decisões da diretoria, comenta aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!